Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Postos, programa Direitos e Deveres. Eu sou Carlos Camargo. Como sempre passamos aí aos nossos telespectadores, o escritório jurídico, Dr. Vanderlei de Mello, a Rua Santa Catarina, número 80, sala 12, aqui no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. O telefone é o 3721-7552, 3721-7552, escritório jurídico Dr. Vanderlei de Mello. E, para quem vai casar, a dica é a doutora Luciana Mello, que é tecladista, cantora. Se você se interessar, faça contato pelo 99967-6276, 99967-6276, doutora Luciana Mello. O nosso WhatsApp, como sempre, deixamos aqui para os nossos telespectadores aqui na barrinha, 98451-3033, 98451-3033. Esse é o nosso telefone de contato. Mande aí a sua sugestão. Será sempre bem-vindo. Antecipamos agradecimentos. Semana passada, eu tinha comentado a respeito daquele assunto das sacolinhas plásticas de supermercado. Os supermercados, desde março, vinham notificando os fregueses de que iriam parar de ceder a sacolinha plástica, devido a um acordo entre eles para que colaborasse aí com o ecossistema, com uma maneira de colaborar para que não aumente a poluição. O plástico é um problema no mundo inteiro, essa sacolinha plástica no mundo inteiro. Em vários países do mundo é completamente abolida a sacolinha plástica. E os supermercados então resolveram botar essa campanha à frente. Então houve aí uma intervenção do Ministério Público, né, dizendo que voltava a obrigatoriedade, então, dos supermercados a fornecerem as sacolinhas, até que isso seja mais discutido, né, entre as partes interessadas, entre o PROCON, os supermercados. Então, voltou como era. Mas, independente disso, eu sou daquela corrente que vamos colaborar com o meio ambiente. Então, aquele que já tem a sua sacolinha, ou que não tem, que possa comprar, e faça uso dela. E mesmo que o supermercado esteja fornecendo a sacola plástica para as compras, é uma maneira de usar menos sacolas plásticas. Você leva a sua sacolinha, ela enche ali com os seus produtos que você comprou. Caso não caiba, aí você utiliza o restante em sacolas plásticas cedidas pelo supermercado. Já é um grande avanço, eu tenho feito assim. Eu acho que é uma medida de se levar menos sacola plástica para casa, porque aquilo vai acabar virando lixo e vai para o meio ambiente, e o plástico ele demora muito tempo para se dissolver na natureza e ocasiona aí poluição, principalmente em áreas aí de rios, riachos, por aí afora, atingindo até os próprios animais. É uma maneira civilizada de colaborar com o meio ambiente. O Senado Federal aprovou a chamada Carteira Profissional de Radialista como prova de identidade. Essa carteira já existe. Então aí o pessoal que trabalha em rádio são os chamados radialistas. Tem programas de rádio, apresentador de rádio, radialistas. E hoje, com o avanço da internet, graças a Deus, porque nós deixamos de ficar refém das grandes mídias, das grandes empresas, começaram a dar voz ao interior, às pessoas que podem expressar aí a sua vontade e procurar até um meio de subsistência através da internet. Hoje temos aí vários programas de internet chamado podcast, programas de entrevistas. Nós temos aí vários programas pelo YouTube,
pelo Facebook, inclusive o nosso aqui, da TV Pós, também você pode acessar pelo YouTube. Lá no Google, no YouTube, digite lá, Direitos e Deveres. Você vai assistir o programa e todos os outros que estão lá, que vão entrando em arquivo. Então, hoje o radialista está muito difundido. Se esse apresentador estiver aí cadastrado no sindicato dos radialistas, nas associações de radialistas, ele tem direito a uma carteirinha. Aquela carteirinha de apresentação, aquela carteirinha que diz que aquela pessoa é um radialista, ele está inscrito naquela ordem, naquela associação, naquele sindicato. E o Senado aprovou agora, na quarta-feira, na quarta-feira, dia 18 de maio, o projeto que veio da Câmara Federal, que é o 153/2017, que estende a todo o território nacional a validade da carteira profissional de radialista como prova de identidade. Aí agora que vem a diferença. Como prova de identidade. Relatado pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a matéria sofreu alterações e volta para análise dos deputados federais, e não tenho dúvida que isso aí vai ser aprovado. Então, de acordo com essa nova lei, a carteira deve ser emitida pelo sindicato da categoria. E não havendo sindicato na área de atuação do radialista, o documento pode ser editado por federação credenciada e registrada no Ministério do Trabalho e Previdência. O modelo, então, deve ser aprovado pela federação da categoria e trazer a inscrição na carteirinha, válida em todo o território nacional. E o profissional que não é sindicalizado também tem direito de receber a carteira de radialista, desde que seja habilitado e registrado no órgão regional do Ministério do Trabalho e Previdência. Com essa carteira, o radialista não vai precisar mais, por exemplo, portar carteira de identidade. Então, a carteira passará a ter valor de carteira de identidade. Não precisa carregar aqui tanto de documento na carteira. Então, quem é radialista vai carregar a sua carteirinha de radialista e ela está lá escrito, válida em todo o território nacional para fins de identidade. Muito importante isso aí, valoriza essa profissão de radialista. Eu tinha falado semana passada aqui sobre um projeto de lei que o Senado havia aprovado com limites para busca, apreensão e escritório de advocacia. Terminei o programa falando sobre isso, me perguntaram aí pelo WhatsApp. Na verdade, já existe uma proteção muito grande para o escritório de advocacia, né? No próprio estatuto da advocacia, né? As próprias leis que regem ali a conduta do advogado no estatuto da ordem dos advogados, da lei do estatuto da advocacia, melhor dizendo. Então, no período aí da Lava Jato, aquele processo que apurou a maior corrupção da história do mundo, do chamado Petrolão, do Lava Jato, né? Todo mundo já sabe como é que foi aquilo. Então, aconteceram vários mandados de busca, apreensão em escritórios de advogados daqueles réus. Então, com isso, logicamente, numa ação assim de proteção, foi feito um lobbying em cima dos senhores senadores para que uma lei endurecesse mais isso aí. Então, como é que ficou? Essas buscas e apreensão feitas pela Polícia Federal em escritório de advocacia. Proíbe a concessão de medida cautelar que seria aí o mandado de busca e apreensão, em escritório de advocacia ou em qualquer local de trabalho do advogado, buscada somente em declarações de delação premiada sem confirmação por outros meios de prova. Foi instituído a delação premiada. Agora estão não dando tanto crédito assim à delação premiada. A delação premiada é aquela que o réu, quando confessa e ele expõe situações que vão proporcionar a elucidação do crime
praticado pelo bando, pela quadrilha, pela organização criminosa, ele terá sua pena reduzida devido à colaboração com a justiça. Então, uma colaboração premiada. Quem vai receber o prêmio? O réu. Então, é a delação premiada. Então, quando a delação premiada fala de algum escritório de advocacia, que o advogado fulano tem a prova guardada lá no escritório, que tal coisa que quem escondeu foi o advogado fulano, o juiz emitiu um mandado de busca e apreensão, quer dizer, buscar e apreender, se localizar nos escritórios de advocacia. E agora, com esse novo projeto de lei, o 5.284/2020, é baseado somente em delação premiada, não tendo outro meio de prova, não será permitida essa busca e apreensão. Então, veio dar aí o quê? Maior garantia ao exercício da advocacia pelo advogado, no caso dos advogados de defesa aí, do que eu estou citando aqui, como exemplo da Operação Lava Jato. Isso é muito importante para o advogado, porque no escritório, logicamente, ele guarda ali todas as suas coisas referentes aos processos, né? A vida ali do seu cliente, como é que vai fazer para fazer a defesa. Quando não tem no escritório, tem em sua casa. Então, essa medida estende também para outros lugares além de ser o escritório, onde o advogado atua. Hoje está muito comum o advogado trabalhar em casa. É o home office. Então as coisas pertinentes ali ao seu exercício ficam nas suas pastas, né? Em casa, onde ele vai, carrega para baixo, para cima. A Câmara aprovou uma medida provisória que permite renegociação de dívidas do FIES. Uma coisa fantástica, e isso aí é de autoria do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O que aconteceu? Há uns anos atrás, nós tivemos aí uma leva muito grande de financiamento estudantil, chamado FIES. E as pessoas receberam esse crédito para cursar em faculdade. Foi uma avalanche de dinheiro para custear faculdades aí de milhares e milhares de alunos de curso superior. O que aconteceu? O pessoal formou, tem um período de carência e tem que começar a pagar o empréstimo. Então, o FIES não foi um dinheiro que o governo deu para o estudante vamos dizer assim, pobre, de classe de renda menor, para que ele fizesse a faculdade. Então, essa notícia é errada, que o estudante que não tinha condições de pagar a faculdade teve a oportunidade de fazer porque o governo deu condições financeiras. Deu em empréstimo. É o financiamento. Isso já existe, esse tal de FIES, que é um nome novo, que foi dado de uns tempos para cá. Mas isso já existe desde o governo, se não me engano, se não estou enganado, no governo militar, cívico-militar não sei se foi do Gás ou do Garrastazu Médici, que era o chamado, era o Bolsa Estudo, era o crédito educativo. Então, o que ultimamente fizeram? Pegaram aquela ideia do crédito educativo e avolumaram e investiram aí, fizeram um financiamento dos maiores da história e deu dinheiro para o pessoal cursar a faculdade. Até aí, tudo bem, tudo correto. O pessoal cursou a faculdade, formou, tem a carência de 1 ano para começar a pagar. Começou a vencer depois, começaram a vencer as prestações, e aí? Veio a pandemia, pessoal desempregado, mercado de trabalho fechado, como é que vai pagar? Entra na dívida. O nome vai para o Serasa? Está devendo. Está devendo aonde? Na Caixa.
não consegue mais financiamento para nada no banco. Ou seja, a vida vira um transtorno. Então, o que o governo federal fez? Através da Câmara dos Deputados, aprovou nesta terça-feira de 17 de maio a medida provisória 1091 de 2021, que permite a renegociação dos débitos junto ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, relativos a contratos formulados até o segundo semestre de 2017, momento a partir do qual o programa foi reformulado. A medida provisória agora vai ao Senado, ela foi aprovada na Câmara Federal. Segundo o governo, o estoque de contratos dessa época é de 2,4 milhões, com um saldo devedor de 107 bilhões perante os agentes financeiros exclusivos da Caixa Federal, Banco do Brasil. A taxa de inadimplência desses contratos em atraso de mais de 90 dias gira em torno de 50%, somando 7,3 bilhões em prestações não pagas pelos financiados. Então, o que acontece? Agora, você que está nos assistindo, que tem dívida com o FIES, ou tem alguém na família, procure, ainda vai estar faltando aprovação pelo Senado, então assim que essa lei entrar em vigor, porque era uma medida provisória que veio do governo federal, do Jair Messias Bolsonaro. A Câmara, então, agora transformou essa medida provisória, está se transformando em lei. Então, você que tem aí financiamento, que tem algum familiar que fez financiamento estudantil, que está devendo, inadimplente, procure o banco. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que vai haver aí a renegociação. E o interessante que em muitos casos o perdão da dívida, vai haver um perdão de dívida aí de quase 97% do valor. Então é uma forma que o atual governo, Bolsonaro, está arrumando para ajeitar a vida dessas pessoas que estão aí num beco sem saída, que formaram, não estão no mercado de trabalho, ou se estão, o dinheiro que estão recebendo ainda não é suficiente para se manter e ainda pagar o financiamento, e se não paga o financiamento, o nome é incluído no Serasa, a pessoa não consegue crédito em nenhuma instituição financeira, não consegue crédito em cartões de crédito, empresa de cartões de crédito, não consegue crédito no comércio, fica complicada. Então o governo agora, com essa medida que os deputados transformaram agora em lei e que agora vai passar pela aprovação do Senado, vai resolver essa parte dos estudantes. Então, quem aí gosta de criticar o governo federal dizendo que ele não aplica em educação, olha, está mais que provado que isso aí é feito de uma forma humana, porque a situação complicou com a pandemia, agora veio o negócio de guerra da Ucrânia, ou seja, isso aí afeta o mundo inteiro. E o Brasil está incluído nisso aí. Não fica longe de toda essa avalanche de problemas criada por essas coisas. Já que a gente volta. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Essa frase foi dita por mim há 15 anos atrás. Hoje tenho certeza que foi o melhor investimento feito na minha saúde. Continuo comendo e sorrindo com segurança. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Outra coisa importantíssima e que também está dando muita polêmica é que a Câmara aprovou uma medida provisória. Quando a gente fala medida provisória, é algo que o governo do Executivo, no caso do governo Jair Messias Bolsonaro,
toma-se uma providência, mas aquela providência ela tem um prazo para virar lei. Até 120 dias tem que virar lei, senão perde a eficácia. Então isso chama medida provisória, o próprio nome fala provisória. O governo toma essa providência e encaminha para a Casa Legislativa Federal. Nesse período de 120 dias, eles têm que votar. Eles podem votar a medida provisória conforme o presidente enviou, baixou a medida, melhor dizendo. Eles podem acrescentar alguma coisa ou até diminuir e transformar isso em lei. Então já existia uma medida provisória com a criação de um assunto que está gerando muita polêmica, mas eu acho particularmente um avanço. É o chamado homeschooling. E o que é isso? É o estudo em casa. O aluno, a família que quiser, educar os seus filhos em casa ou no prédio, através lá dos alunos, num condomínio, uma família, seguindo a grade curricular do colégio. Poderá fazer essa educação em casa. Isso chama homeschooling. A Câmara aprovou na noite de 18 de maio o texto base do projeto de lei 3.179 de 2012. Olha quanto tempo isso, hein? Que regulamenta a prática da educação domiciliar no Brasil, também conhecida como homeschooling. Os destaques da matéria ainda não foram votados e serão analisados na próxima sessão. Para usufruir da educação domiciliar, o estudante deverá estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino que acompanhará o desenvolvimento educacional durante o ensino. Uma das exigências é que pelo menos um dos pais, os responsáveis, tenha escolaridade de nível superior ou profissional tecnológica reconhecida pelo Ministério da Educação. Outro requisito é a certidão negativa perante as justiças federal e estadual. O que é isso? Então, ao invés da criança ir para a escola, ela vai ficar em casa e vai ser ensinada pelos pais ou por professor particular. Isso existe em grandes países do mundo, como nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na França, na Austrália. Já existe isso há muito tempo, homeschooling. A criança é educada, estuda as matérias em casa, estuda as matérias da escola. Qual que é a diferença? Que a diferença é que ela não vai à escola, fica em casa e é ensinada por professores de casa ou contratados pela família. Isso, logicamente, para quem tem condições. Não é obrigatório, isso é facultativo. E, logicamente, que gerou polêmica. Muitas redes de escolas, né, acho que isso não é correto. Muitos sindicatos de professores também discordam. É uma matéria polêmica. Ela passou na Câmara dos Deputados e eu tenho dúvida se vai passar no Senado. Eu espero que sim, porque é um avanço. E não é obrigatório. Tem família que não tem condição de fazer isso, que não faça. Vai para a escola, criança. Tem família que tem, então faça. Como eu disse, no Senado já existe uma certa aversão, né, contra esse projeto. Então, ele, se passar lá, não vai ser com muita facilidade, não. Eu espero que passe, porque é uma opção para aquelas famílias que têm condições de prestar esse serviço às suas crianças em casa. Porque a educação, por mais que queiram modificar a sequência lógica do sentido de família, a educação pertence aos pais. Então, os pais educam.
Aqueles que têm condições melhores podem fazer isso, que os que não têm condição financeira, não têm tempo, não é só condição financeira, é tempo. O pai trabalha, a esposa trabalha, então não tem como fazer isso. Mas aqueles que têm condições de oferecer esse serviço aos filhos, podem fazer. Então fica autorizado se passar pelo Senado. E com o frio, as síndromes gripais aparecem de tudo quanto é lado. Aumenta a infecção disso, tudo na base, principalmente na área pulmonar, né? E o governo federal foi um dos governos que mais investiu em vacinas no mundo. No mundo. E agora o Senado aprovou a liberação de mais 6,4 bilhões para a compra de vacinas. Vacinas, não só vacinas Covid. Segundo o governo federal, 3,6 bilhões se destinam à produção e ao fornecimento de 120 milhões de doses pela Fiocruz, enquanto 2,81 bilhões se destinam à compra de doses de fornecedores privados. A novidade, a Fiocruz, que é um laboratório que fabrica vacina, ela então vai receber esse montante de bilhões para produção de vacina. Então, o Brasil passará a ser um produtor de vacina também, né? Ele comprava o elemento base do exterior e fazia a montagem, vamos assim dizer, no Brasil. Então agora, investindo-se aí muito dinheiro nos laboratórios, principalmente na Fiocruz, para a produção de vacinas. É uma medida provisória também, que veio do governo federal. Desde 2001, que abriu um crédito extraordinário, quer dizer, fora o dinheiro que já foi gasto, veio um crédito extraordinário, aquele outro era o ordinário. Foi aprovada e o governo federal, do valor total de 3, se destinará à produção e fornecimento, como eu disse, de 120 milhões de vacinas a mais para a população. Então a gente vai acompanhando aqui pela Agência Nacional e a gente vai trazendo essas notícias que você vai ver na televisão daqui uns dias. Por quê? Nós chegamos na frente. Nós tratamos de matérias que estão virando lei, que podem virar lei, e matérias que vão ser apreciadas pelos senadores, pelos deputados federais para virarem lei. Aí depois, quando viram, aí é noticiado aí por toda a imprensa nacional, as grandes mídias, os grandes canais, as grandes redes. Para encerrar, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou um recurso especial de um homem que matou os pais quando tinha 17 anos de idade. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou que essa conduta está abrangida pela regra do artigo 1814 do Código, inciso 1º do Código Civil, que exclui da sucessão quem atenta contra a vida do autor de herança. Resumindo, quem atenta contra a vida do autor da herança, crime dolosos contra a vida, tentado ou consumado, por exemplo, o filho ou a filha que tenta matar o pai, que tenta matar a mãe, ou que mata o pai, ou que mata a mãe, ou que mata ambos, né? Lembra do caso da Richthofen, né? Que ficou famoso lá em São Paulo, e ela com os irmãos Cravinhos. Interessante essa matéria aqui, que eu vou voltar a comentar com vocês, como as filigranas da lei, né? Sempre tem um caso novo aparecendo para ser colocado em julgamento pelos tribunais superiores. Semana que vem a gente volta, um grande abraço, fiquem com Deus.